um sítio onde vocês possam estar em silêncio por alguns minutos. E se realmente querem encontrar o espírito, é, é começar a fazer disso uma rotina. É todos os dias tirar uns minutos e a primeira coisa é reconhecer-se a si mesmo. Tu como pessoa, quando fechares os olhos e quiseres parar a mente, vai ser extremamente difícil, o ego não deixa. Eu aconselho a que não se esforce para que pare, mas que se observe, para que se reconheça. E aí vamos reconhecer imediatamente o ego, que, como eu disse, inunda-nos com pensamentos, e depois temos a consciência. A consciência é aquela voz que há sempre lá por trás. É aquela que sempre nos diz quando nós estamos errados e quando nós vamos fazer mal. O ego depois pode decidir seguir em frente, mas a consciência sempre nos diz. Sempre a consciência sempre nos aconselha o melhor para nós. Sempre nos. Uh, Também tem sentido de humor e tudo, mas aqui o objetivo é, já à partida, já identificamos então estas duas presenças. E estas duas presenças, a partir do momento em que nós focamos a intenção no sentido de identificar estas duas presenças, ao pararmos para nós mesmos, é o exercício que nós vamos fazer, é identificar, não é parar o ego, apagar o ego, isso é impossível, não. É observar e identificar o que é o ego e o que é a consciência. E aos poucos ir voltando o focos para a consciência. Isto criando sempre a sensação de que a sua intenção é conhecer o Espírito, é saber se Ele lá está, é saber se Deus existe. E eu aconselho uma coisa, porque nestas coisas o Espírito normalmente, vocês podem ter perguntas, não é? Mas ao princípio, como ainda não entendemos como é que o sistema funciona, eu aconselho a que a pergunta seja só esta, que vos seja dado a conhecer o que é para vocês conhecerem, que vos seja dado a saber o que é para vocês saberem. E então, sentem-se numa cadeira, perguntem, estás aí? Se estás aí, prova-me. Se estás aí, revela-te. E agora, também espero que compreendam que não vão ouvir vozes, não vão. Eu não sei o que se vai passar, porque cada um de nós é único, e muito único, mas normalmente a comunicação do espírito é o que eu chamo de terceira linguagem, é multidimensional. É uma linguagem que recebe em segundos o que eu depois preciso de horas para explicar. É como se eu recebesse um pontinho preto, não é? Mas que depois de pôr uma lupa e aumentar, esse pontinho preto é quilómetros e quilómetros de texto, quilómetros e quilómetros de texto. E é assim que chega um pontinho preto, mas depois de abrir o pacote é uma coisa imensa. E então é o coração, é que é fundamental, o coração é, é esta tradução que vai obrigar-vos a alimentar algumas coisas. A confiança é uma, porque é impossível, manter uma comunicação com o espírito sem confiança. Porque se tu te estiveres a questionar se aquele pensamento é teu, ou se é do espírito, por vezes esse questionar até é saudável, porque no dia a dia, não é? Nós temos muitas interferências na energia e muitos pensamentos vêm de outras fontes, não é? E nós temos que ter sempre essa capacidade para perceber quando é que não vem, porque depois de fazer a primeira vez o contacto, jamais vai ser indescritível.
e jamais vão confundir essa energia com outra coisa qualquer. E portanto, vão reparar numa coisa, como eu reparei, que a verdade tem uma frequência. A verdade, seja escrita, seja ouvida, seja ela apresentada como for, ela tem uma frequência e o vosso coração vai detectar imediatamente se o que estão a ouvir, se o que estão a ver, se o que estão a ler é verdade. E isso é igual para o que vocês depois vão sentir. Claro que com a prática, em identificar estas duas partes de vocês mesmos, vocês já vão começar a conseguir identificar a comunicação que vem da consciência e esse é o primeiro sinal. E isso vai começar por acumular intenção. E com os dias, apesar de à primeira vez e à segunda vez não terem resultado praticamente nenhum, já é bom o facto de começar a mergulhar para separar estas duas fontes. Uma é o ego. O ego é o quê? O ego é toda aquele personagem que tu montaste, o personagem que te disseram que tu és. Portanto, é aquele que tem os desejos, sejam qualquer tipo de desejos, é aquele que julga que está bem ou que está mal. Logo este primeiro facto do bem e do mal é, é da matéria. Portanto, porque o bem e o mal só existe aqui no mundo material, dual, porque nós próprios é que nos separamos, nós mesmos, e nos polarizamos, ou seja, o veículo vem, como sabem, o nosso corpo tem um polo positivo, um polo negativo, tudo na vida tem um contrário, tem um positivo e um negativo, e o que nós chamamos bem e o mal, não é? São apenas duas energias, mas quando vimos a partir da perspectiva da matéria, tem realmente esses dois polos. E esse é o ego. Essa leitura é feita pelo ego, quando nós achamos que está bem ou que está mal. Porque uma leitura mais elevada, a partir do espírito, o espírito não vai nunca dizer que aquilo é mau. Porque na verdade não é isso que se trata, são energias diferentes que cada uma faz o seu trabalho. Reparem que na parede da vossa casa vocês têm uma tomada e que são polos diferentes, mas tem que ter os dois lá. Tem que ter os dois. Sem os dois não funciona, se ligar só um não funciona, tem que ter os dois. E é assim para tudo. E o que eu então gostava também de transmitir neste vídeo para vocês é o seguinte, é que a consciência e as dimensões que vocês já ouviram falar é uma questão de perspectiva. Nós não temos ainda sequer a noção ou consciência do planeta, uma consciência coletiva. Nós abrimos mão dela, porque o universo todo tem ciclos dentro de ciclos, ciclos grandes e ciclos pequenos, que vários ciclos pequenos fazem um ciclo grande. E nós é que ainda não temos sequer a noção, a perfeita noção dos ciclos do planeta. Tanto que essa conversa toda do aquecimento global e etc. Isso não passam de ciclos da Mãe Terra. E não só. Esta nova energia foi trazida, eu vou começar por explicar isto. Porque é que isto está a acontecer e porque é que, ao fim e ao cabo, estás a ouvir este vídeo à procura de compreender melhor, como é que podes fazer para encontrar a tua alma, o teu espírito e estares mais em contato com ele, para descobrires acerca da tua existência eterna, ao fim e ao cabo, porque é uma programação que nós temos muito forte, é a da morte. É a da morte e levamos uma vida toda a fugir, pensar à morte, ai não fales disso, não. Quando a morte é das coisas mais significantes e mais fundamentais da nossa existência, é ela que dá o significado a tudo o resto. É ela que dá o significado e não é fim para nada. Embora nós tenhamos sido deixados ou atirados para o campo do acreditas ou não, não é?
que é uma coisa que hoje me custa imenso, porque costumam-me dizer, acreditas nisto ou acreditas naquilo, eu hoje em dia não acredito. As coisas que eu estou a falar já não vêm num livro, não, apesar de eu ter lido muitos livros, reparem que eu não vos estou a falar de religião, nem tenho religião nenhuma, nem vos estou a falar de nenhuma técnica em concreto, porque não há necessidade disso. O Deus é o mesmo para todos e o Espírito não precisa mais do que senão a intenção. A intenção, e esse é o desafio, é realmente, em vídeos posteriores eu explicarei. Agora gostava de começar a partir por explicar de onde é que vem esta energia nova. Esta energia nova eu estava a falar da perspectiva, portanto nós temos uma perspectiva muito fechada, estamos no planeta, um planeta que nem sequer ainda compreendemos, quanto mais o sistema, né? Nós já sabemos a nossa posição no sistema solar e até já sabemos a nossa posição na galáxia, não é? Mas então, nem todos se deleitam a pensar nisto, mas nós sabemos que o nosso Sol, a nossa Terra gira à volta do Sol, todos os planetas no Sistema Solar giram à volta do Sol, mas este conjunto do Sistema Solar também gira à volta do Sol central da galáxia. Portanto, e como o Sistema Solar, há milhões de sistemas solares que no mesmo sistema, como se fosse um sistema solar próprio, mas constituído de sistemas solares, onde um deles é o nosso, também andam à volta da galáxia, à volta do Sol central. E é este deslocar, não é? Na galáxia, que temos um período de mais ou menos de 26 mil anos, que é chamada a precessão dos equinócios. E este grande ciclo já era conhecido pelos antigos e foi neste ciclo que nós entramos, que é a um ponto cósmico que a Terra nunca passou antes. Portanto, o que acontece é que a posição do planeta e do sistema solar relativamente ao cosmos, não é? Porque depois a galáxia, não é? É uma de milhões que andam à volta, novamente, de um Sol central. Então, isto é questão de perspectiva, as dimensões é questão da perspectiva. É, esta energia nova é dada a nossa nova posição no cosmos, a pressão dos equinócios, podem pesquisar, eu aconselho. E então, eu vou dar um exemplo, se nós olharmos para o céu todos os dias, vemos um céu diferente, porque por tudo, não é? Pelos movimentos astronómicos, não é? Dos astros, do sistema solar e tudo isto, o céu vai mudando, mas vai mudando durante 26 mil anos. 26 mil anos depois, aquele céu, naquele dia, 26 mil anos depois, aquele céu vai ser igualzinho ao outro. Portanto, as energias em que nós entramos com a precessão dos equinócios, que começou por volta de 1987 e que está a acabar, não é? O processo. O processo, portanto, com a pressão dos equinócios, há uma série de coisas que mudam o campo magnético do planeta, mudam os polos, mudam o ciclo da água, do clima no planeta, muda uma série de coisas, ou seja, muda tudo, como os maias sabiam, muda tudo ao ponto deles terminarem o calendário ali. E acreditem que, ao que eu sei hoje, nós vamos fazer o mesmo. Nós daqui a uns anos vamos olhar para trás e vamos, já com consciência do que passamos, porque o que nós estamos a passar agora é um bocado silencioso, e depois no futuro falaremos sobre isso, mas é esta energia nova que está a acordar uma série de outras energias, e uma delas é o nosso ADN, que é mágico. A nossa genética é mágica. E isto tem a ver com as nossas origens. São segredos até hoje, não é? Agora já não tanto, porque para quem tiver a curiosidade já pode consultar
uma série de escritos antigos, deixados pelos antigos, em que penso que fica já bastante explícito que, o que se passou, não é? Ahm, o, o homem pode até eventualmente ter, e surgiu com certeza da evolução, mas a um determinado ponto foi intervencionado e foi acelerado pelos nossos irmãos cósmicos. E toda essa presença está marcada na nossa genética. E essa genética está a acordar. É através dessa genética que estes impulsos e que todo este acordar global está a acontecer. Porque é genético. E isto eu estou a sublinhar bem porquê? Porque, então, esta ativação só precisa de ser feita uma vez. Portanto, a genética ao ativar, não, quando saímos da meditação, não desativa. Ela fica ativada. Portanto, e o que aconteceu foi que este conhecimento que me foi trazido, que estava tipo latente, agora ficou disponível. Ficou disponível é assustador porque não conjuga muito bem com a sociedade que nós temos, que ainda está da maneira que vocês sabem, e uma pessoa que deu os passos que eu dei, acaba por entrar num mundo de alguma forma difícil. E isto eu gostava de chamar a atenção, porque quem realmente tem a intenção de o fazer e quer prolongar essa relação com o espírito, que pense bem, porque não tem volta atrás. Não tem volta atrás. E o que aconteceu depois foi, se eu já estava desfasado com a sociedade, por, pronto, por várias razões, ainda fiquei muito mais porque todo este conhecimento então ficou ativo, ficou disponível, e o que eu tenho para dizer agora hum, é, é, é no mínimo estranho para a maioria dos seres humanos, porque o que eu, o que eu descobri é esotérico, é transcendental, é magnífico, é mágico, é incrível, mas continua a ser atirado para o campo da teoria da conspiração, para o campo da imaginação, para o campo do acreditas ou não. E o acreditas ou não, não, eu não acredito. Porque eu sei. Eu não tenho que acreditar, eu sei. Sei o quê? Sim, olha, sei que Deus existe. Deus é fonte. Não é Deus de livro nenhum, de religião nenhum. Deus é fonte. Sim. Existe e garanto que se tiverem a intenção de saber se ela existe ou não, que vão ter resposta. Todos os que o fizerem vão ter resposta. Agora, pronto, eu estou a falar neste vídeo mesmo só para essas pessoas, porque eu na minha vida pessoal, quem for ver estes meus vídeos, não é? Os outros, para quem me dirijo, sabem do que estou a falar, mas os meus amigos e as pessoas que me rodeiam não compreendem minimamente o que está a passar e o que se passou comigo. Não compreendem, não é? Eu compreendo que não compreendam. E então, esta é a primeira coisa que eu queria que soubessem, é realmente por causa da pressão dos equinócios, que trouxe uma série de energias e de desbloquear energias, e que faz com que nós tenhamos entrado numa época, digamos assim, numa parte do cosmos que mudou tudo. Mudou tudo. Portanto, o que as energias, tanto positivas como as negativas, tiveram para fazer na Terra, já o fizeram. Portanto, e chegou a hora da integração. Chegou a hora da integração. E o que isto quer dizer? Quer dizer que se consultarem os escritos maias, por exemplo, os maias são os que são mais conhecidos, e eles já sabiam que isto não ia ser o final dos tempos, como muita gente acredita que é, mas sim o início dos tempos. Mas, de certa forma, é o final dos tempos, é o final de uns tempos. E isto tem muito a ver com
o que está escrito na Bíblia, o que está escrito em muitos. A Bíblia é um compilado de escritos muito antigos e que em grande parte deles são relatos muito verdadeiros. Houve partes e conceitos que foram manipulados, outros criados, introduzidos para, para distorcer um pouco, mas na grande maioria a Bíblia é um relato bastante credível e, embora não compreendido por muitas pessoas, levado à letra por uns que acham que o ser humano apareceu assim de repente há 10 mil anos e puf, todas essas coisas, pronto, e que Deus realmente fez o mundo em 6 dias ou em 7 dias, ou no sétimo descansou, e isto tudo não ajudou ninguém. Mas o livro em si é bastante válido e se consultarem, por exemplo, o Apocalipse, não é? O livro da Revelação, descreve um pouco também tudo o que está a passar agora. E com uma exatidão assustadora. Portanto, todo este dilema do bem e do mal, de Deus e de Satanás. O que eu posso vos dizer sobre isto é que disto o que há é Deus. E depois tem a aproximação a Deus ou não. E é este ou não que nos traz o outro lado, portanto, a outra metade. Consoante nos afastamos mais de Deus, é consoante estamos mais próximos dessas energias que não são, senão consequência do afastamento do amor incondicional de Deus. No entanto, são ambas energias do cosmos e que são usadas por Deus na criação e que são usadas nos grandes ciclos da criação, porque os sistemas, não só os sistemas solares, vamos imaginar o nosso universo. O nosso universo é num super universo que tem milhões de universos como o nosso. Assim como a nossa galáxia tem milhões de sistemas solares como o nosso. Ok? E então, nada disto, ao contrário do que nos convenceram, foi por acaso. Há um propósito e há um esquema, há ciclos, grandes ciclos e pequenos ciclos dentro dos grandes ciclos. E nestes ciclos de evolução dos próprios sistemas, tem então tem os pequenos ciclos que se vão dando até o planeta, portanto, ancorar bastante a polaridade, que foi o que tem passado connosco, ancoramos bastante a polaridade, ancoramos primeiro o positivo com uma civilização incrível que nós tivemos cá, que foram os lemurianos, e logo de seguida ancorámos também o outro lado energético, os Atlantes, e que acabaram por os feitos dos Atlantes acabaram também por aprofundar os Lemurianos, mas o propósito aqui foi sempre esse, há o grande plano da fonte e estas energias ficaram bem ancoradas no planeta e de forma a que nós temos tido o privilégio de poder vir aqui e experienciar a polaridade e estudá-la e fazer o nosso caminho para a integração. A integração é o reconhecimento de que estas duas energias não são mais que um todo. Portanto, não fazem ambas partes de um todo. Então o mal deixa de ser mal, passa a ser um necessário. São ferramentas utilizadas Como é que eu vou usar uma metáfora para explicar isto do mal? Um guerreiro. Um guerreiro, se quer tornar-se um grande guerreiro, nunca vai conseguir ser um grande guerreiro. Primeiro, se não treinar muito, e depois tem que ir à prática, tem que ir à guerra. E digo-vos que se não tiver um adversário fantástico,
não se torna num guerreiro fantástico. Um guerreiro fantástico é feito com um adversário fantástico. E este mal que nós presenciamos agora a ser exposto na Terra não se trata senão uma dessas ferramentas de Deus para levar tudo o resto a elevar-se. Portanto, este adversário fantástico que quase mergulhou a Terra e aqueles que experienciam na Terra numas trevas profundas, não é? Que estão agora a ser desfeitas, digamos. Pronto, eu queria começar por ter partilhado isto convosco. Os ciclos grandes, portanto, os próprios sistemas, não é? Já, consoante estas coisas vão acontecendo, agora o nosso planeta, o ponto de integração, é conhecido como ascensão. Ou seja, o humano, o que está a acontecer é que o humano vai acabar por perceber que não há separação, que nós todos somos um, porque temos uma coisa que é a consciência, e a consciência é uma coisa que integra umas nas outras e cria uma consciência coletiva. Nós temos uma consciência coletiva, não temos sido conscientes para com ela, nem para com a nossa consciência, porque ao fim e ao cabo o mundo a realidade é consciência, e é a consciência que cria a realidade. E ao termos consciência de nós mesmos, não é? Ao termos consciência de que somos um ser de luz, que a morte não se passa de uma transformação, de todo esse processo, porque eu queria vos falar de tantas coisas, eu perco-me, não é? Tenho que me manter focado, porque, número um, queria que vocês entendessem que não há um sistema, é procurarem um espaço e começarem a tirar um tempo todos os dias e reunir a intenção, é fazer coisas que vos levem e intensifiquem essa vossa vontade de saber mais, eu posso ajudar, podem se reconhecerem tudo o resto, é mais fácil, se reconhecerem o planeta, por exemplo, que não pensamos nele sequer, mas que é um ser senciente, isso eu vos garanto. Gaia é um ser, em termos de consciência, como semelhante a vocês e a mim, ou seja, a um nível multidimensional é possível comunicar com ela. Ela está, nós estamos perfeitamente integrados com ela, somos uma parte integrante dela e é neste círculo, não é, da criação, da destruição, criação, que nós estamos integrados com os elementos com ela, não é? Para que outros corpos possam ser produzidos, outros têm que morrer para os elementos voltarem à natureza, para que haja mais elementos, para haver novos corpos e assim a continuação da aventura, não é? Esta consciência das partes pode ajudar, podem evocar esses elementos para vos ajudar. Porquê? Porque só isso já amontou uma intenção. Vocês já estão a reconhecer o planeta, então, se calhar para o meu sítio aqui em casa, vou trazer um bocadinho de terra, um bocadinho de água, e depois uma vela já representa o fogo e o ar. E fica os 4 elementos. Logo, só o facto de estar a fazer isto é reunir intenção para um objetivo claro, e esse objetivo de entrar então em comunicação com o espírito. Tiramos um bocadinho e não é fácil, mas vamos perdendo a vergonha e vamos dizendo em voz alta. Então, se está a sair, diz-me o que eu preciso de saber, né? Identifica-te, apresenta-te. E pronto, o que eu queria mesmo dizer é que não há necessidade. Claro que se respirarem fundo, não é? E se fizerem
antes um pouco, uns poucos exercícios de respiração. A respiração é outra coisa que, se reconhecerem, é um dos truques. Reconhecer a respiração, que é um milagre. Portanto, para nós é uma coisa que nós fazemos tão banalmente, mas é um milagre. É com ela que nós. É a essência da vida, não é? Juntamente com a água, a respiração. E então, se nós, naquele bocadinho que estamos parados, se reconhecermos tudo isto, portanto, começamos por reconhecer os elementos que trouxemos, reconhecemos a nossa respiração, reconhecemos o nosso coração. Logo isto já está a pôr o foco na consciência, porque nada disto é banal, nada disto o ego tem para dizer absolutamente nada. O que o ego vai dizer é que estás com uma comichão aqui, ou a ficar com a perna dormente aqui ou ali, na tentativa de te interromper para participar, porque o ego quer estar sempre a participar. E quanto mais esforço for feito nesse sentido para sentar o ego sossegado e dar largas a este reconhecimento, não é? E haver uma intenção e, através do verbo, comunicar. E basta isto, meus amigos, com perseverança, com intenção e cada vez mais dentro. E quantos mais pormenores conseguirem acumular neste exercício, no sentido de acumular intenção, podem começar a reconhecer. Se têm alguma dificuldade em relaxar, comecem por reconhecer cada partezinha do vosso corpo. Começam por reconhecer os dedos dos pés, mágicos que são, o que eles ajudam no nosso equilíbrio, o que são fundamentais, porque, se vocês repararem bem, cada partezinha do vosso corpo é mágica e é incrivelmente, perfeitamente desenhado. E para não falar já do que vocês não veem da genética, que é incrível. É incrível, é incrível. Hoje em dia é incrível para mim, quase interiorizar que as outras pessoas não deem atenção ao que elas são. Porque, porque nós somos incríveis, nós somos máquinas incríveis. Incríveis. O corpo é incrível e o sistema todo é incrível. O sistema todo que permite ao espírito vir ter uma experiência em dualidade, com o planeta e no planeta e com o cosmos, é absolutamente magnífico. Portanto, e acontece que, que não é preciso um sistema, é o que vos deixar mais confortável para que vocês relaxem e através do reconhecimento, da respiração, do coração.